Olá, minhas amigas, meus amigos, policiais da Guarda Civil Metropolitana e guardas municipais de todo o Brasil. Estou aqui começando o programa essa semana sozinho, sou o Márcio, diretor de Sindiguardas, para que você fique por dentro, com uma pauta bem curtinha. Vamos lá? Bom, a primeira pauta, e inclusive é a justificativa para eu estar gravando sozinho o programa, é que a nossa diretoria, boa parte dela, né, pelo menos 5 diretores, estão em destino a Curitiba e depois Florianópolis. Eles estão indo fazer o quê? Articular a mobilização contra a reforma administrativa. Como nós temos dificuldade lá em Brasília, que não está tendo sessão presencial, a gente está difícil de encontrar os parlamentares em Brasília, nossa diretoria está rodando o Brasil afora para encontrar os colegas companheiros de sindicatos de outros estados, outras regiões, para fazer a mobilização regional. Cada estado, cada cidade fazer a sua mobilização, pegar o parlamentar do seu estado, da sua cidade, aí no gabinete dele, né, nos escritórios políticos que eles têm, e fazer essa pressão para que não vote a reforma administrativa. Porque é uma reforma que vai acabar com o serviço público. Ela vai sucatear o serviço público. Tá? Então, o Evandro, o Odimar, a Eliane, o Daniel, acho que o Borges, outros diretores estão com o Sindimóvel circulando aí, devem seguir sentido sul. Deve passar por Curitiba, Florianópolis, talvez até Rio Grande do Sul. Isso é articulação política. Nós estamos construindo a nossa defesa contra a reforma administrativa. Por isso eu estou aqui gravando sozinho hoje, infelizmente ou felizmente. Bom, a segunda pauta do nosso programa é um problema que nós estamos tendo exclusivamente na região leste, COP2, em algumas unidades, viu? Não são todas. 1 ou 2 unidades lá está tendo esse problema. Os comandantes regionais das unidades estão interpretando que o colega que pega algum afastamento, licença de curta duração, licença médica, algum afastamento, licença paternidade, por exemplo, não tem direito à folga. A folga por compensação de horas, aquelas horas excedentes, né? O plantonista, se ele pegar algum afastamento, ele não tem direito a essas horas. E estão fazendo uma confusão. E aí eu vou pedir para o IS Perboni, né, comandante do COP2, que converse com seus comandantes regionais, leia atentamente a portaria 61, que fala da regulamentação da jornada de trabalho, e não tem muita interpretação ali. É lei cumprir. Lá no artigo 3º, que fala da forma de cumprimento da jornada, no inciso 2º, vai estar escrito o seguinte, no inciso 1º fala, os plantonistas terão a carga horária equiparada aos diaristas, para que um trabalhe mais que o outro. No inciso 2º está escrito, os afastamentos previstos em lei não prejudicarão a contagem do inciso anterior. Qual a dificuldade em entender isso? Qual a dificuldade em entender isso? Os afastamentos previstos em lei não prejudicam a contagem do inciso anterior. É simples. Afastamento previsto em lei, licença médica é prevista em lei? É. CAT é prevista em lei? É. A folga é prevista em lei? É. Licença paternidade é prevista em lei? É. Licença de curta duração é prevista em lei? É. Não prejudica a contagem. Qual a dificuldade em interpretar isso? Qual a dificuldade em entender que se o guarda pegar uma licença de curta duração, pegar uma licença médica, ele não prejudica a contagem? É só cumprir. Aí fica inventando regra para prejudicar os outros. Tem dúvida, gente? Pergunta para quem redigiu a norma. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. Lá em fevereiro de 2016 foi instituída uma portaria que estabeleceu uma comissão para regulamentar a jornada de trabalho dos servidores da Guarda Civil Metropolitana. Nessa portaria, instituiu lá algumas pessoas pelo lado do governo, né, da administração pública, e instituiu a representação dos trabalhadores. No caso ali, nomeou eu e a Valéria, representando os trabalhadores, para escrever a regulamentação da jornada de trabalho. Isso em fevereiro. Em dezembro, nós terminamos a redação e foi publicada a portaria 61. Então, nós construímos a portaria 61 ao longo do ano inteiro. Foi muita discussão. Muita discussão. Foram analisados vários cenários para chegar até aquela redação. Se alguém escreveu ali que o afastamento previsto em lei não prejudica a contagem, é porque tem um motivo para não prejudicar a contagem. Tem um motivo para não prejudicar a contagem. Então, vou tentar explicar para você,
comandante, que pensa que prejudica, para você tentar entender. Porque se você prejudicar o de um, você tem que prejudicar o de outro, viu? Já vou te deixar bem claro isso, tá? Vamos para o conceito de folga. O que é folga? O conceito jurídico de folga é um descanso remunerado. Você consegue entender isso? Que quando você está de folga, você está descansando, mas você é remunerado por esse descanso? Consegue entender isso? Então, o conceito de folga é descanso remunerado. Qual que é o descanso remunerado do diarista? Sábado e domingo. Então, ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo é o descanso remunerado dele. Qual que é o descanso remunerado do plantonista? Ele trabalha 12 horas, 36 horas é um dos descansos remunerados, e o outro descanso remunerado é aquela carga horária que ultrapassa a carga horária do diarista, tá certo? Também é descanso remunerado, que é aquela folga que a gente chama de folga mensal ou folga garantida, ou como vocês quiserem chamar. É descanso remunerado. Se você falar para mim que a licença médica prejudica o descanso remunerado do plantonista, tem que prejudicar do diarista também. Significa dizer, comandante, que se o servidor do plantão ele pega uma licença médica de 5 dias e ele perde a folga, o diarista também perde. E aí eu quero ver o senhor colocar o seu diarista que pegou licença médica para trabalhar sábado e domingo. Porque não existe uma regra para um e uma regra para outro. Se o senhor está falando que a licença médica prejudica o descanso remunerado, quando o seu diarista pegar a licença médica durante a semana, você teria que colocar ele para trabalhar no sábado e domingo, porque o senhor está falando que prejudica o descanso remunerado. Quando existe uma norma, uma portaria que fala que não prejudica. O afastamento previsto em lei não prejudica a contagem de horas. Quando você inicia o mês, comandante, quando você inicia o mês lá no finalzinho do mês anterior, no começo do mês, você tem que fazer equalização de cargas horárias, e não de servidores, de cargas horárias. A carga horária do diarista é 160, a do plantonista é 180, significa que o plantonista tem 20 horas a mais, e essas horas precisam ser tiradas em folga para que ele não trabalhe mais que o outro. É simples assim. Fez a equiparação de carga horária? Coloca os servidores na folga durante o mês. Se o senhor deixar para o mês seguinte, o senhor tem que pedir autorização para o comando geral. Tá? Então não tem muito o que inventar, gente. É cumprir a regra. Está escrito lá. Os afastamentos previstos nele não prejudicam a contagem? Não prejudica a contagem. Se ele pegou licença, se ele pegou licença de curta duração, licença paternidade, pegou CAT, não prejudica a contagem. A folga dele tem que ser concedida. Deu para entender? Agora, se o senhor fizer um parecer dizendo que a do plantonista prejudica, a do diarista prejudica também. E aí o senhor mesmo pega uma licença de curta duração e vai ter que vir trabalhar sábado e domingo. Olha a seara que o senhor está entrando. Porque como é que você vai justificar que o afastamento prejudica o descanso remunerado de um e não prejudica o descanso remunerado do outro? Veja bem. Tá? Então, gente, tem dúvida? Aquela portaria, quando ela regulamenta a jornada de trabalho, ela é muito simples de ser cumprida. Começa do artigo 1º, vai até o 16º, 17º, ela é muito simples de ser cumprida. Não tem nenhuma interpretação, né, do STF sobre ela. É simples. Pega a jornada do plantonista, equipara a do diarista, nenhum trabalha mais do que o outro, os dois ganham o mesmo salário, né, que inclusive tem até uma lógica nisso. Qual que é a lógica? Eu vou explicar quando ele está construindo a portaria 61. Imagine 2 terceiras classes. 2 terceiras classes. Um trabalha na diária e outro trabalha no plantão. O salário dos dois é R$ 2.180 por mês, que é o piso salarial. Aí o do plantão teria uma jornada de 184 horas. E o diarista de 160. Significa que o plantonista teria 24 horas a mais que ele. Aí o plantonista falta um dia. Ele falta um dia. No final do mês, ele vai receber 2.180 menos a falta. E vai ter trabalhado 172 horas. O diarista vai ter trabalhado 160 e vai ganhar mais do que o plantonista que faltou um dia. Por isso que não prejudica. Você entendeu? Por isso que não prejudica. Por isso que tem uma lógica de não prejudicar. Não pode 2 servidores que ganham o mesmo salário, um trabalhar mais do que o outro. Os dois têm que trabalhar a mesma carga horária. E a carga horária é 40 horas semanais. A gente vai se basear na do diarista por quê? Porque a do diarista tem as 40 horas semanais, mais o complementozinho do mês ali, que já começa o outro ciclo. Não dá para basear pela do plantonista, que é muito maior do que 40 horas semanais se você for dividir dentro do mês. Tá? Então tem uma lógica. Tem dúvida, meu amigo? Pergunta para quem escreveu a regra. Faz uma consulta lá para a assessoria jurídica ou para o gabinete do prefeito, mas não toma atitude sem saber o que você está fazendo. Tá certo?
Então, você, colega, que pegou uma licença de curta duração, pegou uma licença médica ao longo do mês, você tem direito às suas folgas. Você tem direito às suas folgas. O seu chefe não pode te preterir disso. E se tiver embarreirando, faça um documento para o sindicato. A gente vai oficiar o comando geral, se não resolver, a gente oficia o secretário, se não resolver, a gente oficia o prefeito, e se não resolver, a gente vai para a justiça sobre isso. Porque isso é jornada do trabalho, isso é de interesse de toda a categoria, tá? Inclusive, a portaria 61, ela é considerada um acordo coletivo daquele previsto na Constituição Federal, no artigo 8º, tá? Por quê? Porque foi construída pela representação da administração pública mais a representação dos servidores, por isso que o governo não pode mexer nela unilateralmente, tá? Então, está com dificuldade, entre em contato com o sindicato, a gente vai tomar as providências para que você não perca o seu direito. Pior ainda a Irdan Carmo, que falou que tem que aguardar chegar o final do mês para lançar as horas. Olha só, o dia de lançar as horas é no primeiro dia, porque você tem o mês inteiro para conceder as folgas. Aí fala assim, não, mas eu não sei o que vai acontecer durante o mês, eu vou lançar no último dia. Beleza, lança no último dia. Você não vai conseguir dar folga para os seus servidores. Aí você manda um ofício para a comandante geral, manda um e-mail para ela, pedindo autorização para você passar as horas para o mês seguinte, porque é isso que está escrito na portaria. Se você não conceder as folgas no mês da contagem, para passar para o mês seguinte, você tem que pedir autorização do comando geral. Então faça isso, comandante Messias. Se o senhor quer colocar as horas no final do mês, coloque. Aí o senhor manda um e-mail lá para a comandante geral falando assim, eu não concedi as folgas para o meu efetivo inteiro, então eu peço autorização para conceder no mês seguinte. Vamos ver como a comandante geral vai responder o seu ofício. Bom, jornada de trabalho é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, consulte o sindicato, está à disposição. A terceira pauta do nosso programa de hoje conforme anunciado no programa anterior, nos programas anteriores, nós tivemos acesso a um documento, um SEI que está tramitando aí entre SMSU, Comando da Guarda tal, falando da criação do Plano Municipal de Segurança Urbana. E aí nesse documento tem um projeto de lei lá. Eu li aquilo e é de arrepiar os cabelos. Mal redigido, não tem técnica legislativa, sabe? Entra numa seara que é complexa no direito, fala de direito ambiental, essa seara é bem complexa mesmo. Escrever norma de direito ambiental tem que ser redigida por especialista, porque as competências constitucionais lá da União, do Estado e dos municípios são bem delineadas. Quando você vai escrever uma norma de direito ambiental, consulte um especialista, porque o direito ambiental é fácil cair na inconstitucionalidade, né? Mas, assim, o que chama a atenção mesmo, o que chama a atenção e que, assim, é escabroso de ler, é que esse Plano Municipal de Segurança Urbana, muito embora não tenha nada a ver com a carreira da Guarda Civil Metropolitana, ele pretende alterar a carreira da Guarda Civil Metropolitana. Ele pretende criar outra carreira, Márcio? Não. Ele pretende alterar as regras de progressão, promoção vertical e promoção horizontal. Ele pretende alterar a gratificação de difícil acesso e ele pretende alterar a gratificação de unidade de interesse estratégico para a segurança urbana. Pretende alterar isso, tá? Mas alterar para melhor? Não. O que eles vão fazer ali, se um dia aquele negócio virar lei, é acabar com a mobilidade na carreira. Eles criam percentuais para cada uma das 10 categorias. Não, primeira coisa, eles isolam o IS. IS vira uma carreira à parte, e aí de A para baixo, eles criam percentuais ali em cada uma das categorias. No nível 4, eles não dividem nem em percentual, eles dividem em número. A gente aconteceu isso com a 13768 lá, que tinha número de vagas, e a gente viu a categoria ficar 14 anos congelada sem se mover para lugar nenhum. Não, melhor, desculpa, 11 anos congelada sem se mover para lugar nenhum, né? E eles fazem isso com o nível 4, eles estabelecem lá 20 e poucas vagas para IS, não sei quantas vagas para IA, e coloca número de vaga. E aí fala assim que para cada 1.000 guardas que ingressarem, acima de 6.000, cria 2 vagas. Olha o tamanho do erro. Se ingressar 999, não cria nenhuma vaga, né? Primeiro erro já está aí. Então, por isso que existe proporcionalidade, existe percentual. Mas eles vão adiante. Eles colocam lá percentual, de terceira para segunda tem um percentual, de segunda para primeira tem um percentual, de primeira para C tem um percentual. Significa dizer, você, colega, que acabou de sair de terceira classe para segunda, para passar para a primeira tem alguém que está em primeira classe e sair de lá.
E para o primeiro a passar para CE, tem que algum CE sair de lá, porque já estão completos os quadros. Aí não vai ter vaga. Significa dizer que você vai ficar paradinho onde você está aí até o CE passar para CD, o CD passar para sub e o sub passar para inspetor, você vai ficar paradinho onde você está. Tá? Então, quando ele cria número de vagas percentuais que seja dentro dos níveis, ele impede a progressão. De terceira para segunda vai esperar criar vaga, segunda para primeira vai esperar criar vaga, de primeira para C vai esperar criar vaga, de CD para sub, viu CD? Você que acabou de ser promovido aí, ou você que está na lista desse ano que vai sair, vai ser promovido, de CD para sub vai ter que esperar criar vaga. De inspetor para inspetor de divisão vai precisar esperar criar vaga. Tá? Fora isso, ele deixa mais rigorosos os critérios de progressão, não vai ser aquele critério que hoje você faz a capacitação, mais o tempo de serviço trabalhado, mais assiduidade e penalidade, né? Ele pretende deixar um pouco mais rigoroso. E fora isso, tem alteração lá na gratificação de difícil acesso e na gratificação de unidade de interesse estratégico para a segurança urbana. Pergunta, você, faltando 100 dias para acabar o governo, você acha que eles querem aumentar o seu difícil acesso, a sua gratificação de interesse estratégico, ou pretende diminuir? O que você acha? Né? Você acha que o governo, que falta 100 dias para acabar, está querendo aumentar? Né? Então, gente, é um plano municipal de segurança urbana, cria um fundo municipal gerido só pelo secretário. Olha, o gestor do fundo municipal é o secretário de segurança urbana. Né? Tem um conselho lá, ele cria um conselho lá, mas o conselho só dá palpite. Né? Ele não faz gestão do dinheiro, não faz gestão do recurso. Ele dá palpite, ele opina. Faça isso, faça aquilo, mas a decisão é do gestor, é o secretário municipal de segurança urbana. Tá? Um plano municipal mal redigido, não parece que quem escreveu aquilo foi uma pessoa técnica que conhece redação legislativa, não parece, tem muito erro, né? Mas é uma coisa que está tramitando. Me parece que a secretaria tem esse interesse em alterar, fazer essas alterações na lei. Nós vamos continuar acompanhando. Se isso for para a Câmara, nós vamos chamar a categoria para discutir isso. Tá? Se isso for para a Câmara nesses termos, nós vamos chamar a categoria para discutir isso. Sabe por quê? Porque não dá para aceitar, não. Não dá para aceitar, não. É jogar nossos direitos no lixo. É acabar com a nossa carreira. É acabar com aquela chance que o guarda tem de evoluir um pouco no salário, já que o seu aumento que o prefeito dá é 0,01%. Né? A única chance que a gente tem de evolução no salário é progressão, é letra, que é promoção horizontal, e promoção vertical. Porque, historicamente, o aumento de salário é 0,01. Né? Tirando lá 2016, que o prefeito Haddad ainda deu alguma coisa, o resto é 0,01. E aí, a chance que tem, que é na carreira, o governo pretende tirar. Não dá para aceitar não, viu, governo? Não dá para aceitar não. Se isso for para a Câmara Municipal nesses termos, nós vamos mobilizar a categoria. Nós vamos mobilizar, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar. Fique atento, você colega, acompanhe nossos programas, acompanhe nosso site, acompanhe as redes sociais, chama no WhatsApp, vamos continuar conversando sobre isso, porque se isso for para a Câmara, nós vamos bater lá e pedir que não coloque isso em pauta. Se quer, entre em pauta, muito menos ainda para aprovação. Bom, finalizando o programa, eu venho aqui externar profundo pesar, né, pelas perdas que nós tivemos essa semana. A Sheila Viviane, com quem eu tive bastante contato, não tivemos a oportunidade de trabalhar junto, mas conhecia ela. O Fonseca trabalhou comigo em São Miguel Paulista lá há muitos anos, né? Um de morte natural, outro de morte violenta, mas foram perdas inestimáveis para a corporação e que, de certa forma, chama a atenção de todos nós, né? Mas mais para quem faz gestão na Guarda Civil Metropolitana, para a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador. Olha, você assiste os jornais diariamente e é unânime, todas as emissoras falam que o período de distanciamento social, a pandemia, ela causou efeitos, assim, vários na vida das pessoas, né? Efeitos financeiros, efeitos emocionais,
O mundo não estava preparado para essa pandemia. A pandemia alterou a rotina de todo mundo, mexeu com a rotina de todo mundo, seja no transporte público, seja no trabalho, seja em casa, seja para quem foi obrigado a ficar em casa, em quarentena. Então, é um momento que a gente precisa abrir os olhos e dar mais atenção para a saúde do trabalhador. Esse ano a gente teve bastante gente que faleceu de infarto, que foi o caso do Fonseca, mas a gente tem bastante gente também entrando em depressão, pessoas que, assim, não se adaptaram a essa nova rotina e, assim, mexe com a cabeça mesmo. Então, gestores, aí é para o secretário de Segurança Urbana, é para a comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, a gente precisa estabelecer um programa de cuidados com a saúde do trabalhador. Nós precisamos. Esse ano já foi terrível, e ainda faltam 100 dias para acabar. Vamos trabalhar para que não acabe pior do que está. Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos buscar parcerias, vamos buscar atividades, vamos fazer alguma coisa para que isso não termine pior do que está. Nós precisamos dar atenção à saúde do trabalhador. Precisamos. É grave e é urgente. Isso é para ontem. Então, fecha o programa, deixando nossa nota de pesar, profundo pesar, pelos falecimentos dessa semana, Sheila Viviane, o Manuel Fonseca, e também lamentar a perda de todos os colegas que a gente perdeu aí ao longo do ano, que esse ano é um ano para a gente terminar e passar a borracha. Um grande abraço, curta, comente, compartilhe, participe do nosso programa e fique por dentro.